eu vou trabalhar apenas os textos que falam de papéis. Mas nós poderíamos ler a Bíblia de outra maneira também. Especialmente no Velho Testamento, quando Deus conta histórias para a gente ir tirando princípios. Então, tem muitas histórias de homens para a gente tirar princípios. Então, nós poderíamos vasculhar as Escrituras também dessa maneira, mas não é o que eu vou fazer num primeiro momento. Num primeiro momento, eu vou olhar os textos que falam dos papéis, certo? Porque aí a gente constrói um entendimento básico sobre qual deve ser o nosso funcionamento dentro da vida familiar. Então, por exemplo, quando a gente tem Adão ficando quieto, eu tiro o princípio de que o homem tem que cuidar para não silenciar. Quando nós temos Adão transferindo responsabilidade para Eva, então nós temos o princípio de que o homem tende a culpar a mulher. Quando nós temos Noé bebendo, nós temos o princípio de que houve bebida, alguém vai ser afetado, especialmente a segunda geração. Então, hoje a ciência diz que quando uma pessoa é alcoólatra, especialmente os netos tendem a sofrer. A Bíblia é perfeita, né? Ali o neto foi amaldiçoado, né? Quando Jacó passou pelo Val do Jaboque, é um outro princípio. Ele passa pelo Val do Jaboque, ele é transformado no nome dele, e imediatamente ele se encontra com Esaú. E Esaú é um guerreiro e diz para ele assim: vamos, meu irmão, vamos comigo. Só que ele é um pastor. E aí ele diz assim: não, meu irmão, eu tenho gado pequeno e crianças de peito. Eu caminharei no passo dos pequeninos. Então é um outro princípio que o homem tem que entender. A gente caminha no passo do mais fraco, dentro da vida familiar. Então, a mulher é a parte mais frágil. Então tem muitas coisas que a gente caminha no ritmo dela. Você tem crianças recém-nascidas, crianças pequenas. A tua rotina não pode ser a mesma. Você não pode exigir da tua esposa, dos teus filhos, o mesmo que seria o normal de um adulto. A mãe está dando de mamar. A criança acabou de nascer. Então leva tempo. A criança só estabiliza depois que nasce no 4º ano de vida. Até o 4º ano de vida, a rotina fica tudo muito mudado. Então, assim, é um outro princípio que nós tiramos do homem. Quando Davi peca com Batseba, descrito ali em Samuel, o texto bíblico diz assim: na época em que os reis costumavam sair à guerra, estava Davi no palácio. Que outro princípio nós tiramos? Por que na cultura judaica, na primavera, os reis iam verificar como é que estava a batalha? Por que Davi não foi? Porque ao estudar as guerras de Davi, a gente entende que ele não tinha mais inimigo significativo. Então, olha o perigo. Quando a gente não tem inimigo grande, a gente tende a se acomodar e se acomoda de tal forma que fica descuidado. Foi o que houve com Davi. Então é um outro princípio que o homem tem que ter, de não descuidar em períodos que são de sossego. Meus irmãos, pedra grande a gente enxerga e desvia. A gente, em geral, tropeça onde? Pedra pequena, aquela que a gente considera que não tem problema. Então é um outro cuidado que o homem tem que ter. E vai por aí afora. Então a gente vai estudando, vendo as histórias e tirando os princípios que existem dentro das histórias no Velho Testamento. É maravilhoso, mas é maravilhoso você fazer isso, né? Homem muito vaidoso.
Tem a história de Absalão. O texto bíblico diz, ele era um homem que não teve filhos. O texto bíblico diz que Absalão era perfeito, do alto da cabeça à planta do pé. O sujeito não tinha nem caspa nem chulé. Ele era perfeito, perfeito. Só que ele era tão vaidoso, ele cortava o cabelo dele uma vez por ano. Cada vez que ele cortava, o cabelo dele pesava 1,7 kg. Gente, é muito cabelo. Era uma cabeleira vasta. A mulherada devia ficar, uau, nele. Só que o que acontece com ele? Ele era tão concentrado nele próprio. São os irmãos que bombam demais o corpo, que cuidam demais, que malham demais. Nós temos que fazer isso para a saúde, não para a vaidade. Os irmãos que fazem isso demais, o texto bíblico diz que ele armou uma tenda na porta de Jerusalém e ele seduzia o coração do povo. Então, quando a gente é muito ligado à imagem pessoal, a gente fica sedutor. Princípios que a Bíblia vai ensinando. Então, a gente vai lendo as histórias e vai aprendendo a respeito de tudo isso, né? E aí, meus irmãos, como é que Deus pega um elemento tão frágil, uma instituição tão frágil como é o casamento, tão frágil, e determina que o casamento será o grande testemunho de Cristo e da igreja nessa terra? Então, aquilo que testemunha de Cristo e da igreja nessa terra é o casamento. Por que você acha que Satanás é tão violento, mas tão violento contra o casamento? Porque, acima de tudo, Satanás quer tirar o testemunho que Deus tem nessa terra. Há um testemunho individual nosso, é óbvio que nós fomos chamados de cristãos, pequenos cristos. Então, individualmente, eu transmito a luz do Senhor. Então, existe esse testemunho individual dentro de mim. Quando eu amo qualquer um de vocês, na mínima expressão de amor, até a máxima expressão de amor, o texto bíblico diz em João 13 que nós somos conhecidos como discípulos dele. Também é uma forma de testemunho, à medida que eu transmito amor para os irmãos. Porém, o que ensina sobre Cristo e a igreja nesta terra é o casamento. É o grande testemunho. As pessoas têm admiração por um lar estável. As pessoas têm admiração por um lar estável. É uma coisa que impressiona. As pessoas têm admiração por filhos bem educados. As pessoas têm. É uma atração natural. E nós vivemos hoje uma crise enorme no Brasil. No sul do país, talvez, já perguntei isso ontem numa conversa para os irmãos, no sul do país, acho eu que não ocorre tanto aqui, as pessoas estão deixando as igrejas evangélicas e voltando para a igreja católica. E sabe por quê? Do meu ponto de vista, por causa do péssimo testemunho dos líderes evangélicos. Porque virou uma bagunça. Mas virou uma bagunça. A gente não consegue olhar um líder e falar, esse irmão dá para ser seguido. A gente não consegue mais. Uma brigaiada, um desamor, uma inconstância, uma divisão, que para os pequeninos fica bagunçado internamente. O que eles fazem? Eles querem um lugar estável. Os irmãos estão entendendo? Então nós, líderes, precisamos estabilizar nossa vida, nossos lares,
e nossas igrejas, nesta ordem. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Organizamos nossas vidas, para organizarmos nossas casas, para organizarmos nossas igrejas. E isso, então, gerar a estabilidade necessária para os novos, para eles terem, então, serenidade e conseguirem crescer com a paz que é necessária. Então, o que Deus faz? Quando definimos os papéis, temos ordem. Tudo fica em ordem dentro do lar. Tudo fica mais claro, mais fácil de ser entendido. No primeiro casamento, eu montei um apartamento, nós montamos um apartamento e eu resolvi decidir o fogão que a gente ia comprar. Irmãos, eu não cozinho. Mas, no auge da minha capacidade decisória, da minha sabedoria tola, eu bati o martelo. Não, esse fogão faz isso, faz aquilo, acende assim, assa assado. E minha primeira esposa se submeteu. Imagina uma peça que deu problema. Foi o tal do fogão. Por que Deus fez isso? Para me ensinar que tem papel que é meu, mas tem papel que é do parceiro. Então eu tomei uma decisão. Se ela quisesse colocar um tapete de pé na sala, a casa é dela, não é minha. Eu nem limpava a casa, eu trabalhava. Então a gente precisa definir bem os papéis, entendendo como que é. Por quê? Porque funciona feito um relógio suíço, com precisão. Deus delimita papéis para que a gente não bata a cabeça, para que um não entre naquilo que é do outro. Os irmãos estão entendendo? Então nós já vimos ontem, pelo primeiro texto, que é de Gênesis capítulo 3, que a mulher está atrelada a gente. Se o Senhor nos der permissão, vocês vão ver que todos os textos bíblicos que falam de papel de mulher, fala de gente. Por quê? Porque o principal papel da mulher é tocar pessoas. A mulher, a casada, foi chamada para auxiliar o marido e edificar o filho. Ela tem uma mão dupla. Ela precisa auxiliar um e edificar o outro. Então, ela tem que ter jeito com pessoas. Porém, o homem, o texto bíblico diz, no primeiro texto, que o homem tinha que prover. Ele tem que prover o que é necessário pelo suor do rosto. Então, nós entendemos que é dinheiro e trabalho que ele tem que prover. O texto fica claro. No suor do teu rosto, obterás o sustento durante os dias da tua vida. Então fica claro que o homem tem que sair à luta, trabalhar. A Bíblia proíbe a mulher trabalhar fora em nenhum texto. Nenhum texto. A Bíblia proíbe a mulher trabalhar fora. Porém, a Bíblia define o que é para a mulher fazer. Ela tem que amar o marido, amar os filhos e ser boa dona de casa. Se ela conseguir fazer isso trabalhando fora, ótimo. Se não for possível amar o marido, amar o filho e edificar, cuidar de uma casa, com ela trabalhando fora, ela tem que regular isso. Porque a Bíblia define o que é para ela fazer. Então, o homem trabalha fora, provê a casa. Só que não apenas provê a casa, mas o homem também provê um nome para a esposa. O que é o nome? É o caráter. É a função. É o que ela vai fazer. Homem precisa entender o que a mulher tem que ser diante de Deus e ele tem que alcançar aquilo para a mulher.
Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos começar a ver agora os textos. O próximo texto, depois de Gênesis 3, tem um salto enorme. É o Salmo 128. Nós não encontramos, no decorrer desse intermédio aí, nós não encontramos outro texto que defina o papel do homem. Então, o próximo que vai entrar é o Salmo 128. Abra lá, por favor. É um texto muito conhecido, os irmãos já ouviram, possivelmente a respeito disso. É um texto com 6 versículos apenas. Ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Pois bem, nós sempre ouvimos que o homem tem a seguinte prioridade: Deus, a esposa, os filhos, o trabalho e a igreja. Mais ou menos essa ordem que você ouviu. O texto bíblico muda a ordem. E o texto bíblico aqui não coloca a ordem por importância. Porque se fosse por importância, o texto bíblico seria o seguinte: Deus, a igreja, em segundo lugar. Por quê? Porque Jesus falou assim: aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. O que o Pai deu para o Filho? A igreja, a noiva. Então essa seria a ordem. Porém, o texto não estabelece ordem de importância. O texto estabelece ordem de resolução. Ou seja, quando Deus pega um homem, o Espírito Santo vai começar a colocar aquelas áreas em ordem, nesta sequência. E eu vou explicar para os irmãos o porquê que entra nessa sequência. Então, quando nós vamos aconselhar um irmão, especialmente homem e homem casado, esse texto aqui é para o homem casado, porque diz assim: tua esposa. Está falando do homem que é casado. Então, quais são as coisas que ele põe em ordem? Primeira coisa, Deus. Por quê? Porque tudo na vida começa com Deus. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, tudo começou com quem? Com Deus, no princípio. Qual é o primeiro versículo do Novo Testamento? O primeiro versículo do Novo Testamento não é Mateus 1:1, porque o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Então, Marcos 1:1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento começam com Deus. Deus Pai, Deus Filho. Por que o Espírito Santo não apareceu? Porque o Espírito revela o Pai e o Filho. Ele está no Velho, ele está no Novo, revelando o Pai e o Filho. Apenas isto. É uma coisa impressionante, né? Então, ali nós temos, então, a edificação de uma pessoa. Então, no Salmo 128, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê, queridos? Porque não basta temer. Porque até os demônios
temem e tremem, de acordo com o texto bíblico. Então não basta crer no Senhor, eu tenho que crer e andar naquilo que me foi depositado. Vocês estão entendendo? Por isso, digamos assim, a primeira grande tarefa de um homem é manter o coração constantemente arrependido. Gente, deixa eu dar uma sugestão para os jovens. Não casem com alguém que não queira mudar. Não casem. Porque se tem uma coisa que o casamento impõe sobre nós, é mudança. Não casem com alguém que não queira mudar. Porque vai acontecer isso daqui. Você vai crescer, ele vai ficar estabilizado, quieto no canto dele, e vocês vão criando ao longo do casamento uma distância. E o casamento não é para ter solidão. Não é. A pior solidão que eu conheço é a solidão do casamento. O jugo desigual faz isso, um é crente, o outro não, então a linguagem não é a mesma. E quando um cresce e o outro não, gera a mesma coisa, gera um padrão de solidão. E aí, na solidão, não se casa para ser só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que me seja idônea, para que lhe seja idônea. Então, o homem precisa ter alguém que seja sua companheira. Então, na vida com Deus, o homem não pode apenas temer a Deus, ele tem que dar os passos de mudança que o Espírito vai requerendo ao longo do tempo. Vocês estão entendendo? Porque nós somos a semente da casa. Nós somos a semente da casa. Se o meu coração for duro, como você acha que vai ser o da Sara? Como você acha que vai ser do André, da Jéssica ou da Mariana? Porque eu sou a semente inicial. Então o homem, ele dá o modelo e o padrão. Então não basta temer, nós temos que temer e andar naquilo que foi depositado. Então o Senhor fez um depósito, a gente vira para o parceiro, querida, Deus está falando tal coisa ao meu coração. Eu preciso ser transformado em tal coisa. Nos últimos anos de formação dos meus filhos, quando eu pedia perdão, eles ainda estavam saindo da adolescência, entrando na juventude. Quando eu pedia perdão, eu tomei o cuidado de falar uma coisa para eles. Eu dizia assim, eu preciso que vocês perdoem o pai nisso e nisso daqui, e eu quero que vocês olhem para o pai. Porque Deus vai me ajudar a ser mudado nisto daqui. Não há testemunho pior para filhos do que ver que a gente não muda. Não há testemunho pior para filhos do que ver que a gente não muda. Porque sabe como é que os nossos filhos interpretam? Esse evangelho não é tão poderoso quanto eles dizem, não. Essa cruz não age tanto quanto eles estão dizendo, não. Gente, se tem alguém que é esperto, é o filho da gente. A partir dos 12 anos, eles fazem a leitura da casa. Papai tem isso, mamãe tem isso. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas que casal aqui briga pelo mesmo motivo há alguns anos? Que testemunho vocês acham que nós estamos dando?
Não cabe, irmãos. Bem-aventurado o homem que teme e anda. É o primeiro ponto. Então, a lição aqui é o homem prover arrependimento. O homem tem que ensinar o caminho do arrependimento. Vocês estão entendendo? Não é natural, queridos, não é natural passarmos meses, eu estou falando para os homens, não é natural passarmos meses sem pedir ou desculpas ou perdão à nossa esposa e aos nossos filhos. Ou você está caminhando muito bem, o que é possível, ou você está distraído. E você não está considerando aquilo que ocorre no seu dia a dia. Porque o natural é nós errarmos. Ontem eu pedi desculpas para Sara. O que é desculpas? Quando você faz algo errado que não implica em pecado. O que é pedir perdão? É quando você faz algo que implica em pecado. Se eu der um pisão no pé do Josival, eu não preciso pedir perdão. Mas eu preciso pedir desculpas. Ô Josival, me desculpa, estou distraído, irmão. Viu? Me desculpa. Né? Agora, se eu fizer algo contra ele, aí eu tenho que pedir perdão. Queridos, esse deveria ser a nossa prática, se não semanal, pelo menos mensal. Uma avaliação dos corações. E, queridos, nós temos uma virtude, uma vantagem sobre algumas outras comunidades que se reúnem. Nós tomamos a ceia semanalmente. Então nós temos condições de examinar o nosso coração semanalmente. Então, o que o homem está provendo aqui? Ele provê arrependimento. Tudo bem? Posso avançar? Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Você vê, os dois primeiros versículos, estamos falando de bem-aventurado e feliz. No terceiro versículo, vai falar da mulher feliz. Porque um homem ajustado produz o quê? Uma casa feliz. Se uma casa não é feliz, precisamos dar uma ajustada no nosso coração. No segundo versículo, então, o que ele provê? Ele provê dinheiro e trabalho. Homem precisa ser trabalhador. Menina, não case com um homem que não for trabalhador. Mas não case com um homem que não for trabalhador. Não case. Se der para falar do papel da mulher, eu falo para vocês não casar com qual, falo para os meninos, não casar com qual tipo de menina, tá? Mas vamos deixar por isso para depois, né? Não precisa falar agora não. Não case com um homem que não for trabalhador. Por quê? Gente, se tem uma coisa que faz estrago na alma humana e no relacionamento, é a tal da preguiça ou da dívida. A Bíblia apresenta que o pior dos pecados na vida familiar é o adultério, é a traição. Mas eu vou te dizer uma coisa como conselheiro. O pecado mais difícil de tratar é o pecado onde tem problema de ordem financeira. Porque o problema financeiro, dívida, aperto, não conseguir prover o básico, o aperto financeiro faz o seguinte:
afasta o casal um dia de cada vez. É um afastamento muito lento. Muito lento. Mas depois de 10 anos, o casal está tão longe que fazer o caminho de volta é muito custoso. É muito difícil. Então, dinheiro é um tema delicadíssimo na vida familiar. Mas delicadíssimo. Se eu for dar um estudo sobre dinheiro, um estudo minimamente bem dado, eu precisaria de em torno de 15 horas para dar o estudo sobre esse. Cerca de 1/4 da Bíblia é sobre dinheiro. A Bíblia tem 205 versículos sobre fé, 208 sobre salvação, que são os temas centrais da Bíblia. Salvação através da fé. São versículos centrais nas Escrituras. A Bíblia tem 2085 versículos sobre dinheiro. É muito texto bíblico. Sabe por quê? Porque dinheiro é um senhor. Ele tem poder de mando na gente. Ele tem poder de pegar a minha cabeça e virar a minha cabeça para onde eu quiser. O dinheiro só não tem o poder de fazer isso daqui. Colocar os meus olhos no alto. Isso ele não faz. Porque ele é um senhor desta terra. Então ele fixa os meus olhos e a minha cabeça nesta terra. Então um homem tem que saber lidar com trabalho e dinheiro. Então, quem aqui tem filhos, homens pequenos dentro de casa, abaixo de 25 anos, pequenos, abaixo de 25 anos, queridos, esses filhos têm que ser treinados em dinheiro e trabalho. Eles precisam disso. Por quê? Porque o filho homem, ele vai ter que lidar com esse embate da vida. Vocês estão entendendo? Então, o filho precisa disso. Querido, nunca chame seu filho abaixo de 25 anos de preguiçoso. Especialmente você, pai. Nunca chame. Se você o fez, eu vou te esclarecer o porquê que não pode fazer. Se você o fez, você vai pedir perdão para o seu filho hoje. A preguiça é um pecado que a Bíblia não apresenta como tratar. A Bíblia não fala como tratar. É uma pergunta de $1 milhão. Como é que se trata um preguiçoso? Se você souber a resposta, eu gostaria de saber. Como é que você lida com um preguiçoso? Mas nós temos fases anteriores da preguiça. Então, por exemplo, o teu filho pode ter uma deficiência hormonal que deixa ele prostrado. E aí tudo nele é manivelado. Falta motorzinho. Então tem taxas que alteram o vigor. Nós temos uma endócrina no nosso meio que ela poderia explanar isso para vocês com muito mais precisão do que eu. Então nós podemos ter um componente orgânico, fisiológico. E aí, se faltar motorzinho, não tem jeito. Está entendendo? Como é que ele vai ter vigor para fazer as coisas? Filho, arruma sua cama. Ai, pai, tá bom. Falta energia. Então, a primeira coisa que a gente descarta é a questão física. A gente tem que ver se está tudo em ordem. Depois, o teu filho pode ser distraído. Porque a informação, quando entra pelo ouvido, tem que ser registrada no cérebro. Por isso que existe um exame que hoje a gente quase não faz mais, chamado PAC. Processamento auditivo cerebral. O que a gente olha na criança? Olha para ver se ela está ouvindo e entendendo.
Porque se ela ouvir, mas não entrar no cérebro, gente, como é que ela vai fazer se ela não entendeu? Então não basta ouvir, ele tem que ouvir e processar a informação. Aqui entra um outro problema, que é uma doença. O famigerado TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então presta atenção no que eu vou te falar. O pensamento corre num fio de neurônio. Esse fio de neurônio é um fiozinho por onde o pensamento vai correr, ou a informação. Eu estou falando pensamento porque é mais claro. Esse fiozinho de neurônio abre algumas frentes. Cada frente dessa forma um novo fio. Cada fio novo desse forma uma nova frente. E vai ramificando. Um cérebro humano tem cerca de 64 mil quilômetros de fio. Dá para dar 2 vezes a volta na Terra. Só Deus para fazer um negócio desse. Já imaginou um fiozinho que dá para dar 2 vezes a volta na Terra? No cérebro humano? O que acontece no TDA, no déficit de atenção? Você vira e diz assim, querido, pega aquela caixa de óculos para o tio, fazendo um favor. Ô tio, claro, o pensamento iniciou no fio. Sumiu. Então ele vira para mim e diz, ô tio, claro, ele levanta, dá um passo. Sumiu. Aí ele olha, ele vê a caixa de óculos. Sumiu do cérebro. Aí ele volta, senta e continua a conversa comigo. Se eu sou pai dele, como é que eu interpreto isso? Ou distraído? Ou folgado? Ou preguiçoso? Ou acomodado? Quando, na verdade, ele tem uma doença no cérebro. O cérebro não consegue interpretar a informação. Então, no déficit de atenção ocorre isso. Na hiperatividade, o pensamento passa muito rápido. Ô, querido, você pega a caixinha de óculos para o tio fazendo um favor? Claro, tio. Ele levanta, vê o óculos, mas ele olha a janela. Nossa, tem que fechar a cortina. Ele vai lá e fecha a cortina. Aí ele vê que tem uma garrafinha de água que tem que ser guardada. Ele vai lá, pega a garrafinha de água e guarda. E o óculos sumiu. O que eu digo para ele? O distraído, o acomodado, o procrastinador, o preguiçoso, quando ele tem uma deficiência no cérebro. Nunca chame o seu filho de preguiçoso. Se uma mãe falar, tem um dano. Se um pai falar, tem 50 danos. Por quê? Porque a grande necessidade do filho de aceitação é do pai, mais do que da mãe, porque da mãe ele já presume que tem. Que mãe que rejeita seu filho? Pode acontecer, mas não é comum. Ou então o filho tem necessidade da aceitação da mãe dizer coisas boas para ele. Vocês estão entendendo? Então, no TDAH, a gente pode ser procrastinador. O teu filho pode ser acomodado. Ele pode ter uma atitude de acomodação na vida. Aí pode ter uma mãe que faz demais, um pai que faz demais, e ele não desenvolve vigor para fazer o enfrentamento das coisas. Então, nós precisamos aprender a sermos trabalhadores. Por que a Bíblia está colocando o dinheiro e o trabalho antes da esposa? Esposa, raciocina comigo, vê se não faz sentido. Se o teu marido for trabalhador demais, ele te dá a atenção que é necessária? Trabalhador demais, ele te dá a atenção que é necessária? Não. Se o teu marido for trabalhador de menos, ele te coloca numa situação difícil?
Coloca. Então o homem não percebe a mulher. Vamos falar do dinheiro. Se o teu marido for avarento, mochiba, ele consegue atender as tuas necessidades e dos teus filhos? Não. Se ele for perdulário, gastão e entrar em dívida, ele consegue perceber a necessidade tua e dos teus filhos? Não. Homem tem que saber lidar com dinheiro e trabalho. No primeiro casamento, chegou um ponto em que eu devia 1 ano de salário. Aí aquela loucura. Como é que eu pago? 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 Eu vou citar alguns versículos bíblicos para a gente entender. A Bíblia diz que nós não devemos dever. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma. Queridos, eu não posso dizer que é pecado comprar uma casa financiada, comprar um carro financiado. Eu, quando compro carro, eu compro com taxa zero. Eu tenho dinheiro guardado, mas eu ganho no juro e é com taxa zero que eu compro. Não tem nada de errado nisso daí. Então, eu não posso dizer que é pecado fazer uma conta, desde que o teu orçamento comporte aquilo sem peso. Se o teu orçamento for ficar muito ajustado na conta, você não vai pensar em outra coisa a não ser a conta. Deixa eu te dar um texto bíblico. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, quem está devendo não pensa em outra coisa a não ser na conta. Como é que esse homem vai prestar atenção na sua esposa? Então, mulher, presta atenção no que eu vou te falar. Se o teu marido deve, não queira que ele te dê atenção. Porque ele não vai conseguir. Queira que ele pague a conta. Para ele sair dessa condição de escravo, de servo daquele para quem ele emprestou. Ele precisa sair da conta. Então, o que o Espírito Santo faz? Quando pega um homem, uma das primeiras coisas que investiga é dinheiro. Para saber como é que esse homem está lidando com dinheiro e com trabalho. Porque se ele não lidar bem com um desses dois temas, ele vai ter problema com a esposa e com os filhos. Está dando para entender, meus irmãos? Né? E o texto bíblico ele é curioso, porque diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás. Então o dinheiro precisa ser em primeiro lugar para o básico. Meus irmãos, se Deus nos abençoar com uma porção maior de dinheiro, a gente vê como Deus quer que a gente gaste. Então nós nunca corremos atrás de dinheiro. Nunca. Nunca. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Nós corremos atrás do Senhor. Por isso, a gente procura a Deus, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas nos são acrescentadas. Então, nós vamos atrás do Senhor e o dinheiro vem atrás de nós. Que porção Deus vai querer te dar? Ele quem tem que definir. Por exemplo, eu não poderia, 20 anos atrás, ter o salário que eu tenho hoje. Eu não poderia. Eu teria estragado meus filhos. Mas se teria. Eu teria dado para eles o que não era necessário. Então, teve ocasião de eu comprar um sorvete de massa para os dois. Isso não traumatiza, porque
dificuldade financeira, pobreza não traumatiza. Não traumatiza, filho. Se a gente tiver uma atitude correta com relação ao dinheiro e à escassez daquele momento, né? Pelo contrário, o filho aprende a ter uma atitude adequada diante do dinheiro. Então, nós precisamos pôr em ordem esta área. Isso vale para os conselheiros que estão aqui presentes. O que vale? Quando você for cuidar de um homem, você tem que investigar a vida financeira. Porque às vezes, meu irmão, a gente está brigando demais dentro de casa. E aí você vai tratar o quê? A briga. Mas as irmãs aqui vão saber o que eu digo. Um homem endividado é um homem irritado? E não é pouco, não. Não é pouco. A gente tem necessidade de comprar todo dia. Precisa ir no mercado. Está faltando tal coisa. Um homem endividado, vai ficar extremamente irritado com essa situação. Então aí você vai tratar a briga sem tratar a causa. O teu aconselhamento vai ser bem parcial. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo, o efeito, a briga, mas tem que olhar a causa disso daí. Os irmãos entendem? Então, homem tem que lidar bem com dinheiro e trabalho. Se você não lida, não tem problema. O Espírito vai te ensinar a lidar bem com dinheiro e trabalho. Vocês estão entendendo? Aí então, primeiro Deus, teme e anda, dinheiro e trabalho, provê o que é necessário, sabe administrar aquilo que tem. Não vou perguntar para levantar a mão porque não quero expor. Mas se eu for investigar, poucos lares daqui têm orçamento. Pôr no papel. Tem homens que são virtuosos. Eles não precisam nem de orçamento. Eles são tão controlados que eles administram bem o que tem. Mas eu, por exemplo, tenho que fazer. No 6º ano, lá atrás, no primeiro casamento, eu tive uma crise com o Senhor, confessei tudo a Deus, vendi tudo que eu tinha, paguei todas as contas, comecei do zero. Dali 2 anos, aprendi a guardar e nunca mais deixei de guardar. Às vezes a reserva sobe, às vezes a reserva diminui, o que é natural da vida, dependendo do problema que você tem, o que você quer fazer, mas aprendi a administrar. Até hoje, faço meu orçamento no papel. Tudo que eu vou gastar. Se você me perguntar quanto eu preciso, eu pago todas as minhas contas da semana na segunda-feira de manhã. Se você me perguntar quanto eu vou precisar segunda-feira de manhã, eu te digo o número exato. Porque eu aprendi a administrar. Quando eu fiz o orçamento a primeira vez, eu estava sentado, eu sentei no chão, logo depois de fazer o orçamento, e falei, Senhor, como é que eu vou conseguir pagar isso daqui? Eu não sei como é que eu vou prover esse orçamento no mês. Fui para a reunião da igreja. 2 irmãzinhas muito simples deram um testemunho sobre a provisão de Deus na vida delas. Aí ele falou comigo, eu vou te prover. Eu quero que você ande com seriedade nessa área. Queridos, chamei um irmão. Nós temos homens aqui que administram bem suas finanças? Levanta a mão. Querido, se você tem problema, procure um desses irmãos. Eu chamei um irmão que sentou comigo semanalmente. E como eu tinha problema de mentira, porque eu mentia para esconder a minha condição, de vez em quando eu chegava em casa e ele estava sentado lá conversando com minha primeira esposa. E aí ele me falou, eu vim aqui para confirmar o que você está me falando. Porque eu tinha mentido.
Me discipulou 1 ano semanalmente. Aprendi a lidar com dinheiro, a ter controle de dinheiro. Esses dias minha filha, a Jéssica, ligou para mim rindo e falou: "O que que houve, filha?" Ela falou: "Pai, estou fazendo um curso de finanças aqui com uma bambambam aí do país. O senhor não vai acreditar. Ela está mandando fazer envelope." O que que é envelope? É você pegar algumas despesas que não são fixas e pôr o dinheiro em envelope e administrar aquele dinheiro ao longo do tempo. Eu fazia isso por semana. Ela conviveu comigo uns 10 anos da minha vida fazendo isso por semana. Porque aí tem, não tem, não tem. O sistema é terrível. O que que ele faz? Põe na nossa mão cartão de crédito. Mas eu amo fornecer a tesoura para picar o cartão. Eu amo fornecer a tesoura. Vamos cortar? Você não tem domínio. Vamos picar o teu cartão? Você tem certeza? Sim. Você vai passar a fazer por Pix. Você vai passar a fazer tudo no débito. Você não vai fazer mais no crédito, porque você não tem domínio. Qual a tua condição? Levanto, pego a tesoura e... E eu não corto. Eu vou tirar o privilégio dela? Imagina! E aí, pica o cartão de crédito. Para aprender a usar o dinheiro, o que tem, e aí então passa depois a ter o cartão, tendo domínio do cartão. Se você não tem domínio do cartão, você vai picar o cartão hoje, mas não é nem amanhã. É hoje. Se for possível, obviamente. Você está entendendo? Então, já vimos que o homem provê dinheiro e trabalho, provê arrependimento, provê dinheiro e trabalho. Certo? Que mais? Tua esposa, versículo 3. No interior de tua casa será como a videira frutífera. Então vamos entender os símbolos aqui usados, tá? A videira fala do que nas escrituras? Da vide. Vide fala do que? De uva. Uva fala do que? De vinho. Vinho fala do que? Alegria. Então essa esposa está dentro de casa com qual atitude? Alegre. Alegre. Uma vez eu partilhando, eu falei que o trabalho de casa ele é um trabalho muito infeliz. E depois o Espírito me corrigiu nisso daí. Porque ele, de fato, é um trabalho repetitivo. Que você põe em ordem hoje e daqui a pouco está em desordem, né? Porém, eu não posso dizer que ele é um trabalho infeliz ou cansativo, porque quem que criou ele? Deus. Então, uma mulher tem condições de ser feliz com o dia a dia dela, a responsabilidade da casa. Irmãos, se eu pregar isso aí fora, como psicólogo, o que que os outros vão dizer? Que eu sou retrógrado, que eu sou machista. Agora, o Paulo Bornelli dizia, né? Um machista dá flor para a esposa, um machista lava a louça, um machista limpa bumbum de bebê. Eu faço tudo isso. Eu não sou machista, de forma alguma, né? E as escrituras não são machistas. As escrituras apenas definem bem os papéis. Então, essa mulher, ela não tem o desespero de sair ao trabalho, porque o seu marido lida bem com dinheiro e trabalho. E aí nós temos que ter um cuidado, eu acabei esquecendo de colocar esse ponto no versículo anterior. Existe um provérbio antigo na cultura brasileira que diz assim, que um homem pode pôr de caminhão dentro de casa
e a mulher joga fora tudo de colherzinha em colherzinha. Então também não adianta um homem se a mulher for gastona. Se a mulher exigir um padrão que Deus não tem naquele momento. Então isso também é um pecado da parte da mulher. E aí a mulher tem que ter o bom senso de lidar com isso daí. Meus queridos, vivam a condição financeira que você pode. Então, por exemplo, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, entrou dúvidas no meu coração. Deus, eu posso ir num restaurante um pouco melhor? Eu posso comprar uma roupa um pouco mais cara? Porque às vezes você paga uma peça num valor mais caro, mas ela dura mais tempo. Eu posso fazer isso? É possível fazer ou não é possível fazer? E Deus me respondeu de um jeito simples. Ele falou assim: viva de acordo com a sua verdade financeira. Então a verdade é um pouco mais abastada, você pode comprar. Você pode comer num restaurante um pouco mais caro. Viva de acordo com a sua realidade financeira. Então, se o salário é X, eu não posso viver como X e meio. Se o salário é X, eu não posso viver como meio X. Vocês estão entendendo? A gente tem que viver dentro da verdade que Deus nos colocou. Se é uma verdade de mais abundância, louvado seja o nome do Senhor. Se é uma verdade de mais contenção, escassez, louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Paulo aos Filipenses? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de escassez como de fartura. Então Paulo sabia se adaptar a uma mesa simples e uma mesa farta. Nós precisamos fazer isso. Então, à medida que Deus traz, nós vamos lidando com o que Ele trouxer, de um jeito bem simples e bem tranquilo. O que nós não podemos é viver fora da nossa realidade, porque isso é falta de verdade, e Deus só habita na verdade. Então, essa mulher, ela está dentro de casa, e esse homem consegue dar atenção para ela, porque ele lida bem com Deus, com dinheiro e com trabalho. Então essa mulher fica alegre. Ela não tem peso, porque ela tem a segurança de que o marido sabe o que está fazendo. Vocês estão entendendo? Esses dias eu estou para assinar um contrato, e aí a Sara falou, eu falei, Sara, nós vamos fazer desse jeito. Ela falou, César, eu tenho uma confiança muito tranquila em você. Então, por que ela consegue ficar feliz dentro de casa? Porque eu aprendi a lidar bem com dinheiro e trabalho. Simples. Vocês estão entendendo? Então, a mulher também precisa assumir a realidade de que ela foi chamada para ser boa dona de casa. E nos dias como hoje, é uma luta. Mas é uma luta. As irmãs sofrem uma pressão monstruosa. Esses dias eu li um artigo. Sabe o que está havendo na Suíça nesse momento? Os namorados, os casais de namorados, ímpios, a cultura está fazendo isso. Eles estão pagando uma mesada para as meninas ficarem em casa. E quando essas meninas foram entrevistadas, felizes da vida, e o argumento delas foi: nós saímos dessa disputa ensandecida de que a gente tem que dar certo financeiramente e ser boa profissional, porque isso pesava para a gente. Então, num país de primeiro mundo, eles começaram a fazer o retorno às origens das Escrituras. Os ímpios estão fazendo isso. Vocês estão entendendo? Eles estão entendendo que o jeito de Deus é o jeito mais eficiente de vivermos. Uma mulher pode trabalhar fora? Pode.
Uma mulher deve trabalhar fora, em algumas circunstâncias, deve trabalhar fora. Por exemplo, não tendo filhos. Não tem por que não trabalhar fora, se ela tiver uma profissão. Tendo filhos, tem um complicador. Por quê? Porque o filho faz uma exigência meia full time. Exige muito tempo. Ainda assim, ela pode trabalhar fora. Só que ela vai ter que assistir o filho dentro do possível. O que ela não pode é não dar tempo ao marido, aos filhos e a si mesma. Isso ela não pode. Ela tem que ter tempo para ela. É o suficiente, ela tem condições de trabalhar fora? Pode. Gente, eu ajudei minha filha a se formar. Mas se eu prego sobre família, por que eu ajudei ela a se formar? Raciocinem. O que me garante que Deus tem o casamento para ela? E se Deus não tiver o casamento, quem tem que sustentá-la? Ela própria. E se ela tiver um marido com doença? Quem que vai ter que trabalhar para prover? E se ela enviuvar? Quem que vai trabalhar para prover? E se eu faltar? E se ela amadurecer, ela vai ficar dependente de mim, sendo uma mulher crescida? Não faz sentido nenhum. Então, mulher tem que ter profissão. Deus levou ela depois ao trabalho, não trouxe um marido, ou trouxe um marido, deu filhos, não deu filhos. Dependendo da situação, ela vai vendo quanto tempo ela consegue trabalhar fora. Porém, o texto bíblico mostra que é possível para a mulher ser feliz dentro de casa. Então, o que o mundo está falando, não ouça. Porque é uma mentira. É uma mentira. Algumas de vocês aqui foram ensinadas de que não dependa de homem. Algumas mães aqui, avós, tiveram tanto trauma, um marido avarento, um marido perdulário, um marido alcoólatra, e aí teve escassez de coisa dentro de casa, e você foi ensinada no seguinte: não dependa de homem. Isso é uma mentira. São mentiras que Satanás vai gerando no nosso meio. Se o homem é para ser o provedor, a mulher vai ter que depender dele. Agora, não confie no homem até ele amadurecer com dinheiro e trabalho. Aí sim. Então, o homem tem que ser maduro em dinheiro e trabalho para a mulher poder descansar. Então, a ênfase aqui desse homem é que ele consegue prestar atenção na mulher porque ele aprendeu a lidar bem com dinheiro e trabalho, com Deus e com dinheiro e trabalho. Está fazendo sentido? Então, aí a gente vai vendo a ordem que Deus estabeleceu as coisas, né? Depois vem os filhos. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Onde é que esses filhos estão sendo formados? À roda da mesa. Pais precisam comer juntos com seus filhos. Pais precisam disso. Numa cidade grande, tudo é mais difícil, porque numa cidade grande, você tem muito tempo no trânsito, então complica um pouco o almoço, mas a gente tem que dar um jeito de ver quanto é possível. Eu, particularmente, se fosse criar uma família nova, não criaria numa cidade grande. Por quê? Porque digamos que eu não tivesse condição financeira. Eu tenho 2 horas de ônibus para ir, almoço longe e volto mais 2 horas de ônibus. Saio de casa às 5 da manhã para chegar às 7, 7 e pouco no trabalho. Saio do trabalho às 6 da tarde ou às 5 da tarde. Vou chegar às 7, 8 da noite, esgotado. Que tempo eu tenho com o filho? Eu, particularmente, não moraria numa cidade grande. Eu iria para uma condição menor. Viveria num custo menor, ganharia menos, viveria num custo menor, por quê? Porque filho precisa de tempo. Estou esquecendo.
que o homem proveu para a mulher? Ele proveu alegria. Meus irmãos, nossas esposas deveriam deitar a cabeça no nosso ombro, felizes. Porque nós estamos provendo o que é necessário para elas, inclusive a alegria. Vocês estão entendendo? Tem dia que a alegria é mais difícil? Claro que tem. Uma mulher menstrua, está com cólica. Ela está morrendo de dor, de cólica menstrual. Ela vai, oi queridinho, não vai fazer isso. Mas aí é porque ela está com uma dor. Aí a gente entende, é mais resiliente, absorve melhor as coisas. Vai passar já já, né? Então o homem, ele provê para a mulher essa alegria. E para os filhos, o que ele vai prover? Porque vamos entender o símbolo. Teus filhos, como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Oliveira fala de azeitona. Azeitona fala de óleo. Óleo fala de unção. Então, nós derramamos sobre a cabeça do filho da unção que está sobre nós. Então, aquilo que Deus depositou em nós não é só para nós, é para nós e para os outros. Então, a gente derrama na cabeça do filho a unção que nós temos. Filho, age assim, age assado, faz dessa forma, não faz daquela forma, né? Se o filho estiver agitado, filho, você está agitado, vamos tentar ficar mais calmo, vamos ver o que está te agitando. Se o filho estiver resistente, filho, você está resistindo ao que papai está falando. Filho, presta atenção, presta atenção. A não ser que teu pai e tua mãe peçam para você pecar, não diga não para eles. Porque pai e mãe, via de regra, pede o melhor para nós. Então não diga não. Não trilhe esse caminho. Não trilhe o caminho do endurecimento, do querer fazer a sua vontade a todo custo. Eu lembro, muitos anos atrás, meu pai era ímpio e eu crente. E eu fui comprar uma casa e eu fiz uma proposta. E liguei para o meu pai. Pai, vou comprar uma casa e vou fazer tal proposta. Meu pai ouviu e falou, filho, ele não vai aceitar. Eu em você eu não faria proposta. Você corre o risco de ter um problema. E eu, Joãozinho. Vocês lembram a história do Joãozinho? Vocês conhecem a piadinha do Joãozinho? Né? Deixa eu contar de novo para quem não lembra. Diz que tinha uma professora de criança e aí tinha um aluno que chamava Joãozinho. Então, tocou o sinal do recreio, não do intervalo, porque ele era criança, né? E o Joãozinho saiu, brincou, aí tocou o sinal para voltar, todo mundo voltou do recreio, e a professora falou, então sentem para começar a dar aula. Todo mundo sentou, menos o Joãozinho. E aí ela falou, Joãozinho, senta por favor, querido. Não vou sentar. Aí ela achou que ele estava brincando. Joãozinho, senta por favor. É uma piadinha, gente, tá? Joãozinho, senta por favor. Não vou sentar. Aí ela estranhou, falou, Joãozinho, eu preciso iniciar a aula. Senta por favor. Não vou sentar. Joãozinho, eu vou ter que chamar a diretora. Não vou sentar. Aí a professora foi esperta. Sem problema. Estou saindo e vou ligar para os seus pais. Aí o Joãozinho disse assim, tá bom, eu vou sentar, mas eu quero que a senhora saiba que por dentro eu estou de pé. Tem gente que é Joãozinho. Não verga. Não verga. Quer o que quer. E aí, os pais não conseguem proteger.
Aí o que vai fazer? Tem que deixar bater cabeça. Então, o filho, ele é trabalhado na unção que a gente tem ao redor da mesa. Então, você é quebrantado, homem, teu filho vai ser quebrantado. Você tem arrependimento, teu filho vai ter arrependimento. Você é instruído na palavra, ele vai ser instruído na palavra. Você tem sabedoria, ele vai ter sabedoria. Você tem o dom de cura, ele vai ver isso. E é possível que sobre esse tema ele fique destro na palavra. Às vezes até pode repetir a unção dentro dele. Por quê? Porque é o que o texto bíblico está falando. Teus filhos serão como rebentos da oliveira. O que é o rebento? O rebento é o fruto em flor. Então aquela florzinha, você já viu o fruto da azeitona? O rebento da azeitona? Ele dá uma flor e um carocinho bem pequenininho e uma flor linda, abre várias pétalas. É uma coisa bonita de ser vista. Então, os nossos filhos, eles precisam ter essa beleza e essa unção que está sobre nós. Só que de que jeito que a gente faz isso? Na tranquilidade da mesa. Eu não vou perguntar. Ontem e hoje eu estou decidida a não saber algumas coisas de vocês. Que pai aqui leva o celular para a mesa? Você leva o celular para a mesa para quê? Porque se você levar o celular para a mesa, vai te distrair. Você vai ver teu filho? Não. Como é que você vai pedir para a geração dele não gastar tempo no celular, nos jogos, na TV? Gente, eu tenho adolescentes que eu cuido que gastam 17 horas por dia no jogo. Esses dias eu falei isso com um, ele falou, César, bati o recorde. Eu fiquei quase 18. Mas não bateu o recorde da pessoa que eu cuidava. Ele ficava 17 todo dia. A mãe, desesperada, tinha que levar a comida na mesa, no jogo. Porque ele não dava conta nem de sair. Como é que você vai educar teu filho sobre internet, celular, jogos, se você leva o teu para a mesa? Se você não tem domínio do teu, como é que você vai fazer isso? Gente, eu estou com ele aqui. Tem um motivo, na verdade 2. Eu tenho uma irmã acamada, que nós temos uma impressão de um problema a qualquer hora. Eu tenho uma irmã acamada, então eu preciso intervir se precisar de ajuda. Sou eu quem tenho contato dos médicos e tudo. E eu tenho paciente suicida. Eu tenho que intervir. Então, se me chamar, eu vou parar no intervalo e já vou atrás para ajudar a resolver. Eu não tenho opção. Mas esses dias, tem aí alguns meses atrás, eu descobri o tal dos shorts. Shorts são aqueles videozinhos curtos. No YouTube. E alguém me falou esses dias que é a mesma coisa no TikTok. É um videozinho atrás do outro. Quando eu vi, durou ali uns 10 dias. Quando eu vi, eu tinha gasto 1h30 naquele negócio. E sabe o que eu vejo? Eu gosto de ver um caminhão no barro. Oi? Isso é coisa de macho. Eu gosto de ver uma ferramenta nova. Eu gosto de ferramenta. Eu gosto de ver esse tipo de coisa. Mas eu não tenho 1h30 por dia. Eu não tenho. O que eu fiz? Eu desinstalei o YouTube do meu celular. Eu não domino o celular. Desinstalei tudo do Google. Joguei tudo fora, não sei mais como voltar o que precisa voltar, também não faz muita questão, mas desinstalei. Estou livre. Estou livre. Não brinque com essa porcaria. Não
brinque. Porque se você brincar com isso daqui, rouba tempo. E você vai deixar de amar a Deus, a si mesmo, a sua esposa e os seus filhos. Porque amor começa com o tempo. Então, o que o homem está provendo aqui para o filho? O homem está provendo unção. Unção. Tem coisa que a gente não negocia. Eu estou descobrindo que tem coisas aqui que não são do Sul. No Sul, a gente tem algumas coisas que aqui me parece que vocês não têm. Vocês têm virtudes, por exemplo. No Sul, nós temos muitos irmãos que bebem. E aqui parece que nós não temos essa prática, o que eu considero uma prática excepcional, não beber. Acho eu que todo irmão, pelo menos os investidos de autoridade, não deveriam ser abstêmicos. Eu sou abstêmico, né? E é uma prática simples, mas uma hora eu estudo profundamente sobre vinho. Eu preciso terminar esse estudo sobre vinho nas Escrituras, sobre bebida. Um hábito que nós temos no Sul são jogos familiares. Vocês conhecem aqui o Rami Cub? Vocês têm? Jogo de vareta. Gente, isso é delicioso. A gente educa o filho de tantas maneiras com jogos de mesa. Você quer arrumar uma ocupação? Compra jogo. Jogo de mesa. Porque tem um efeito muito próximo do ao redor da mesa. Tem um efeito muito próximo. Sabe por que a mesa é importante? Porque a mesa na Bíblia estabelece comunhão. É na mesa que a gente aprende a pensar um do jeito do outro. Então eu levo a minha opinião, a Sara entende, ela traz a opinião dela, eu entendo, e nós vamos crescendo. Então a mesa obriga a gente a ter comunhão. Por isso que a mesa, o homem não pode abrir mão da mesa. Eu mudei minha agenda não sei quantas vezes na formação dos meus filhos, porque eu fazia questão de eu levar e de eu trazer. Eu levava e eu trazia, ia buscar. Eu fiz questão disso daí, salvaguardando um ou outro período, era eu quem fazia isso daí, porque é um tempo a mais que eu tenho com eles. Então, o café da manhã quem levantava, quem preparava, quem dava, o devocional quem fazia, era eu, porque a mãe tinha um tempo que eu não tinha com eles. Então, eu aproveitava o tempo que me era possível. O IBGE fez uma pesquisa, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes, fez uma pesquisa há uns 15 anos atrás sobre drogadição, descobriu que os pais que comiam na mesa com os filhos têm índice quase zero de drogadição. Comer na mesa livra o filho de compulsão. Ele pode falar, ele pode expressar, ele pode dizer tudo o que está havendo, porque você vai percebendo na mesa. Você vai percebendo na mesa. Os irmãos estão entendendo? Então o homem provê a unção que é necessária para o filho. O que mais? Aí diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De que jeito que esse homem é abençoado? Ele é abençoado porque ele teme a Deus, ele anda com Deus, ele lida bem com dinheiro, ele lida bem com trabalho, ele assiste a sua esposa provendo alegria, ele assiste os seus filhos provendo unção. Esse homem é feliz. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Queridos, Jerusalém no Velho Testamento equivale à igreja no Novo. Então, quando falou de Jerusalém, fala da igreja. Finalmente nós chegamos na igreja. A igreja é uma soma das famílias. A igreja é uma soma de famílias. Famílias saudáveis, igreja saudável. Famílias disfuncionais, uma igreja problemática. Se numa mesa a família fala mal dos irmãos, na igreja, você acha que essa família não vai falar mal dos
Irmãos, é óbvio que vai falar. A gente é na igreja o que a gente é em casa. Mais ou menos isso. Só que aí ele diz uma coisa curiosa, meio fora de contexto. Ele diz assim, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que outra coisa nós temos? Homem provê paz. Que homem aqui é briguento? Levanta a mão. Ninguém. Gente, essa água é santa. A água de Goiânia é santa. Um corajoso. Meu irmão, nós temos que beber da água aqui, esse povo. 2. Está saindo. Vamos tentar de novo. Bravo, irritado, reativo, briguento de bater boca, briguento de fazer biquinho, ficar sem falar. Que homem aqui é assim? Levanta a mão. Está começando a... Levanta alto. Para ter uma admissão assim. Tem filho levantando. Está faltando coragem, pai, vem cá. Homem tem que ser pacífico. Sabe como é que é um homem briguento? Entra no carro com alguém que não dirige bem, que dirige de um jeito tenso, acelerado. Vira para cá, vira para lá, acelera. Aí você faz o quê? Você segura na alcinha, o sujeito freia, de repente, freia em cima, acelera de repente. Homem tem que ter direção suave, de tal maneira que o outro está sossegado no banco do carona. Os filhos estão sossegados atrás. Os irmãos estão entendendo? Homem tem que ser pacífico. Gente, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Talvez hoje à noite a gente caia nesse texto. A Bíblia é a Bíblia. Olha que interessante. Quem menstrua? Mulher. Quem que oscila nos hormônios? Mulher. Quem que fica inconstante nas emoções? Mulher. A exortação para ser constante é para o homem. Tito. A exortação de constância é para o homem, não é para a mulher. Nós temos que entrar em casa pleno e continuar pleno. Está entendendo? Gente, eu sou um sujeito bravo. Você acredita? Eu sou um sujeito bravo. Tem um leão dentro de mim, mortificado, porém não erradicado. Se eu não cuidar, ele volta a ter vida. Se eu não cuidar, ele volta a ter vida. Qualquer paciente meu dizia que eu era um poço de tranquilidade. Meus filhos me chamavam de bravo. Isso quando eram crianças. E aí o Senhor me enquadrou. E eu tive que aprender a ser pacífico. Homem, você quer ser maduro? Você quer ser um filho de Deus maduro? Amém? Presta atenção no que eu vou te dizer. Só existem 3 menções na Bíblia para nós de que nós somos filhos adultos. Todas as outras expressões dizem que nós somos criancinhas em Deus. Sabe qual é a primeira expressão que nós somos filhos adultos? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos maduros de Deus. Então, a principal característica da maturidade é que nós nos tornamos pacíficos. Da paz. Sabemos resolver com serenidade, com equilíbrio. Então, o que o homem está provendo aqui? O homem está provendo paz.
Meu querido, se você agitar, tua esposa vai ficar tensa. Ela vai ter que fazer um esforço enorme para proteger os filhos. Não cabe. Não cabe. Aí, quando eu prego isso, no último encontro, num dos últimos encontros que eu fui, que eu preguei isso, um irmão me procurou e falou assim: César, o negócio é o seguinte, meu filho só ouve se eu subir o tom. Eu tenho que subir o tom para ele ouvir. Eu falei, isso é uma mentira na tua cabeça. Você acredita nisso. O seu filho está mal treinado por você. Você tem que aprender a descer o tom. Aí eu dei 2 textos bíblicos para ele. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Então, quando a gente que vai corrigir um filho, nós não temos que mudar a mão, a conduta. Nós temos que mudar o entendimento. Fez sentido? Quem ama a disciplina ama o conhecimento. E Provérbios 16, 21 diz assim: o que é dócil no falar, aumenta o saber. O que aumenta o saber num filho? Docilidade no falar. Então, homem tem que ser firme, porém dócil. Esses dias uma irmã saiu de uma reunião que eu tive com ela, de uma consulta. Ela virou e falou assim: a gente tem que gostar muito de vir aqui, hein? Ouve o que não quer. Tem que pagar para isso. E o pior é que eu saio daqui querendo voltar. Porque você fala de forma... Eu estava com alguns meses de viuvez. A gente ainda estava na pandemia. O André e a Jéssica estavam em casa. A universidade permitiu que os professores trabalhassem home office. O André estava lá em Maringá, estava em casa ainda, trabalhando de casa. Aí, os dois cada um fez uma coisa que me desagradou. Aí vou ser cansado e ferido, doído por causa da viuvez. E aí, eu esperei 3 dias. No 3º dia, a gente sentou para almoçar e eu falei, eu preciso que vocês esperem um pouco e não saiam da mesa, que eu tenho algo para dizer. Falei isso já no final do almoço. Aí eu virei para a Jéssica, falei o que ela tinha errado. Virei para o André e falei o que ele tinha errado. E pedi para os dois corrigirem aquilo. Aí o André passou uns 3, 4 minutos. Os dois quietos, sinal que tinham entendido. Pediram perdão. Entenderam. O André virou e falou assim: pai, que elegância, hein? Nossa, ouvir isso de um filho é bom demais. Eu dei uma bronca nos dois. Mas pela graça de Deus eu consegui corrigir com elegância. Essa palavra, elegância, sabe qual é a palavra que traduz ela na Bíblia? Graça. Um dos sentidos de graça é elegância. Pela graça de Deus eu consegui ser gracioso. Você tem condições de ser firme, de prover a paz, sendo firme, e ainda assim ser bem educado, ser afetivo, ser dócil, e aquela verdade entrar dentro do filho. Oh, meus queridos, esse é o homem que Deus deseja que nós sejamos. Amém? Deixei um pouco mais. Não achei que eu ia gastar tanto tempo assim no Salmo 128. Próximo texto que nós vamos ver sobre o papel já está em 1 Coríntios. Já tem um salto enorme. Então, 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher,
e Deus o cabeça de Cristo. Então, meus irmãos, imagina um guarda-chuva grande. Deus. Imagina um guarda-chuva menor embaixo. Cristo. Imagina um guarda-chuva um pouco menor embaixo. O homem. Imagina um guarda-chuva menor ainda embaixo. A mulher. Deus, Cristo, o homem, a mulher. Autoridade. O homem precisa prover direção sobre a vida dos filhos. Ele provê autoridade sobre a vida dos filhos. Sobre a vida da esposa e dos filhos. Vocês estão entendendo? O homem é que é responsável por ter autoridade diante da casa. Homem, menino, não case com uma menina barraqueira. Ela tem que aprender a lidar com pressão antes disso. Uma mulher tem que aprender a se submeter. Gente, se eu pegar essa frase, uma mulher tem que aprender a se submeter, e jogar na rede aí fora, o que vão pensar de mim? Acho que os irmãos estão conseguindo entender. O que é uma mulher aprender a se submeter? A palavra submissão significa debaixo da mesma missão. Então, qual é a autoridade do homem? A direção de Cristo dentro do lar. Então, ele precisa prover autoridade trazendo a direção de Cristo dentro do lar. Deus, Cristo, o homem. E embaixo a mulher. Então, o homem tem que discernir aquilo que vai formar Cristo dentro do lar e trazer esta autoridade para a esposa. Está fazendo sentido? Para os irmãos? Isso faz sentido? Só que autoridade é um tema curioso. Porque, irmãos, autoridade é um tema explorado por irmãos problemáticos. Irmãos problemáticos pegam o princípio da autoridade e distorcem. E aí usam isso de forma indevida. A autoridade não é imposição. A autoridade não é imposição. Por quê? Porque nós temos autoridade sobre a vida da nossa esposa e dos nossos filhos. Porém, nós não discernimos totalmente a vontade de Deus. E se eu estiver pedindo uma coisa que o Espírito quer outra? Como é que a esposa ou os filhos vão fazer? Eu vou impor? Deus não impõe. Deus não impõe. Ele não faz isso. Agora, Deus convence o coração. Então, nosso papel é de dizer o que nós estamos vendo, mas é papel do Espírito convencer a pessoa. Então, não pode haver um autoritarismo. É aquela coisa que eu falei para os irmãos, a gente tem que ser cabeça e não cabeçudo. A gente tem que saber ouvir. E aqui entra a primeira vez que a palavra autoridade é usada nas Escrituras. Lucas 7:8. Sabe o que é dito? Lembra daquele centurião que pediu para Jesus curar o servo dele? Lembra? E aí o Senhor chegou e falou, vamos, eu vou lá curar o teu servo. Aí ele diz assim, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu pegar esse início de frase, ele está mandando ou ele está submisso? Ele está em cima ou ele está embaixo? Ele está embaixo. Eu sou homem sujeito à autoridade. E digo a este, vai, e ele vai, e aquele vem, e ele vem. Basta que o Senhor dê uma ordem, e o meu servo será curado.
Então, quando ele foi ensinar sobre autoridade, quando a Bíblia vai nos ensinar sobre autoridade, a Bíblia começa ensinando sobre sermos submissos à autoridade. Faz sentido para os irmãos? Então, nenhum homem sabe ter autoridade se ele não aprendeu a se submeter à autoridade. Nenhum homem. Meus irmãos, é ridículo o que eu vou falar. Eu estou na casa do Josival, estou hospedado lá. César, o que você quer comer? Irmão, vocês decidem o teu ritmo. A que hora você quer fazer o quê? Irmão, eu estou na tua casa. César, eu vou precisar fazer tal coisa. Irmão, estou sujeito a você. Parece uma coisa ridícula, mas eu estou exercitando a autoridade sobre a Sara. À medida que eu me submeto à autoridade que eu estou. Eu estou na casa dele. É casa dele, não é minha casa. Quem manda é ele. Eu vou chegar mandando na casa dele? Mas de jeito nenhum. Eu posso até pedir, como às vezes eu faço. Irmãos, eu preciso ir descansar, tudo bem? Vou ter que parar a conversa porque eu preciso descansar um pouco. Não tem problema, César. Eu posso pedir, mas eu não posso impor. Nós temos um monte de homem aqui que entra na vida dos outros, que quer mandar nos outros. E, gente, é uma loucura. Mas é uma loucura. Mas é uma loucura. Uma vez um irmão me contou que o pastor corrigiu a esposa de um irmão. Ligou e corrigiu a esposa. O irmão pegou o telefone. Irmão, minha esposa está debaixo da minha autoridade. Se você vê algum pecado nela, eu quero que você ligue para mim. Porque quem tem que corrigir sou eu, não é você. Você é o pastor, mas ela tem um pastor antes de você, que sou eu. Ela tem uma autoridade antes de você, que sou eu. Era um irmão que naquele momento, ele já foi liberto disso, mas naquele momento entendia a autoridade de um jeito errado. Vocês estão entendendo? Então nós só podemos exercer autoridade quando nós nos submetemos à autoridade. E aqui nós tiramos um princípio que é difícil, mas é importante. Eu nunca posso julgar uma situação familiar antes de julgar o meu próprio coração. Porque como é que eu vou fazer o outro se submeter a mim, quando eu não me submeti ao meu cabeça? Vocês estão entendendo? Então, nenhum homem pode corrigir sua esposa ou corrigir seus filhos sem antes corrigir a si mesmo. É assim que funciona diante de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então a gente lida com esse padrão de autoridade. Primeiro eu me submeto, depois eu exerço. Né? Homens muito fortes aqui podem trombar. Podem virar cabeçudos com certa facilidade. Aí, eu vou abrir um outro texto que não é comum dos irmãos abrirem, mas é importante de abrir, que não fala sobre o papel do homem, está falando sobre o casamento. Diz assim, que é para as mulheres se submeterem a seus maridos no temor de Cristo. Efésios capítulo 5. Então, quem que é para se submeter? A mulher a nós. Porém, você já observou o versículo anterior? Sujeitando-vos uns aos outros. No casamento, nem sempre o homem tem a voz de Deus, como eu disse ontem. Às vezes, quem tem a voz de Deus é a mulher. Então, o homem vai precisar ver a voz de Deus na mulher e se submeter àquilo. Os irmãos estão entendendo? Então, nós precisamos ter essa humildade de entender que, às vezes, quem tem a voz de Deus no casamento é a mulher. E não nós. A gente se sujeita
a ela, nos sujeitando a Deus. Gente, é completamente diferente do que alguns irmãos aqui ouviram. Mas ele é autoridade. Ele é autoridade. Ele é autoridade. Gente, como é que nós vamos nos sujeitar a uma autoridade que não tem bom senso nenhum? Não faz sentido. Obediência total e restrita só a Deus. Lembra de João e Pedro no Sinédrio? O Sinédrio resolveu liberar os dois, eles estavam presos, resolveu liberar os dois sob uma condição. Qual condição? Não falem de Cristo. Lembra o que eles responderam? O que Pedro respondeu? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então presta atenção. Aos homens submissão, a Deus obediência total e irrestrita. Então a obediência de uma mulher, de um filho, é a Deus. A submissão é ao pai e ao marido, desde que ele esteja trazendo o que for de Deus ali. Nós temos que olhar os textos com o devido bom senso. Senão a gente pega um doido qualquer e ensina ele que ele é o cabeça, gente, o que ele vai fazer? Vai acabar com a vida da esposa e dos filhos. Porque não tem clareza e lucidez de como agir com as coisas. Então, autoridade o homem tem que prover. Mas ele provê dessa maneira. Vocês estão entendendo? É muito comum, mas muito comum, muito comum. Quem aqui tem filhos agitados? Levanta a mão. Quem aqui tem filhos? Deixa eu ver como é que eu pergunto. Quem aqui tem filhos mais resistentes? Levanta a mão. Quem aqui tem filhos muito argumentadores? Levanta a mão. Quem aqui tem filhos com medo, à noite acordando? Levanta a mão, com terror noturno. Olha quanta gente. Vou dizer sem medo de errar. Se o teu filho estiver abaixo de 12 anos, o problema é você e tua esposa. Porque abaixo de 12 anos os filhos são vítimas da gente. Há um tempo atrás, um casal me procura, a menina de 8 anos convulsionando. Caía, convulsionava, salivava, levaram para o neuro, não acharam nada. Nada. Levaram para o pediatra, não achou nada. E a menina de vez em quando, pá, desmaiava. Caía desmaiada. Às vezes, mais raro, convulsionava. Aí, me ligaram. Você não dá um socorro? Claro, venham aqui. Aí fui conversando com eles, fui tentando entender a rotina da criança, fui tentando entender. Eu falei, gente, vocês dois estão sob alguma pressão? Estamos, César. A empresa está endividada. É. E que horas vocês conversam sobre isso? Em geral no carro, porque nós trabalhamos juntos. É. E quem que pega a criança na escola? Nós dois. É. E vocês conversam esse tema na frente da criança? Aí eles entenderam tudo. Criança de 8 anos não tem idade para lidar com pressão financeira. Corrigi isso. Voltem para mim daqui 2 semanas. Não teve mais nada. Porque problema de filho até 12 anos é pai e mãe. Tem nome e sobrenome. Tem rosto. Vocês estão entendendo? Você quer a pior fase para educar um filho? Uma hora a gente precisa fazer um congresso sobre educação de filhos. Você quer a pior fase para educar um filho? Dos 6 aos 12. Por quê? Porque o filho absorve e não manifesta. Bichinho é uma esponjinha. É uma esponjinha. Vai jogando para dentro.
Ele come bem, ele dorme bem, ele está tranquilo, ele vai para a escola. Você olha o bichinho e diz assim, gente, mas é bom demais. Está tranquilo demais. Aí ele faz 12 anos de idade. Entra na adolescência. E você diz, meu Deus, quem é essa criança? Que fase terrível. Que coisa que é essa adolescência? Mentira. Ele só pôs para fora o que ele absorveu. E nós não percebemos o que ele absorveu. Por isso que mãe, em especial, tem que estar junto de filho nesse período. Regulando. Regulando. Aperta esse parafusinho, solta aquele, esse daqui está de mais, daqui está de menos. Nós temos que ir regulando. Só mãe para perceber, porque pai não percebe nada. Esses dias minha filha virou para mim, feliz da vida. O que eu estou de diferente, pai? Eu olhei. É uma roupa nova, querida. Pai, eu cortei o cabelo. A gente não percebe. Quem percebe é mãe. Para regular. E a nossa autoridade tem que ser bem exercida ouvindo a mãe. Amém?